As recentes declarações públicas da Red Bull a respeito das asas traseiras das equipes Ferrari e McLaren criaram uma tensão significativa antes do Grande Prêmio de Melbourne. Indícios sugerem que a Federação Internacional do Automobilismo poderá realizar inspeções minuciosas, possivelmente antes do que a Ferrari desejaria, uma vez que há relatos de que tanto a equipe italiana quanto a McLaren serão submetidas a verificações detalhadas de suas asas traseiras. Essas acusações podem alterar a hierarquia da Fórmula 1 ou sinalizar uma perda de domínio progressiva por parte das equipes envolvidas. Atualmente, o tema mais controverso no universo da Fórmula 1 refere-se justamente ao comportamento das asas traseiras da Ferrari e da McLaren, assunto que muitos acreditavam ter sido encerrado após a última alteração no regulamento da Federação Internacional do Automobilismo, realizada no ano 2020. Naquela ocasião, a asa traseira do carro de Oscar Piastri apresentava uma abertura sob determinadas cargas aerodinâmicas, fenômeno que passou a ser chamado de Mini DRS. Após longas reflexões, a federação optou por medidas mais rígidas, determinando que a largura da fenda do slot fosse ajustada para 9,4 a 13 mm, em comparação com os 10 a 15 mm originalmente estipulados, além de manter o limite de 85 mm quando o DRS estivesse ativado. Ademais, o órgão regulador reforçou a necessidade de que a carroceria do DRS não se abrisse ou fechasse por completo, substituindo quaisquer travessões ou ifans por espaços para facilitar a leitura da narração feita pela inteligência artificial. Essa norma tem como objetivo impedir a flexão gradual ou a exploração de brechas, prática que a McLaren supostamente utilizava há algum tempo, tendo sido flagrada, por exemplo, em Baku no ano 2020. Contudo, segundo a Red Bull, essa situação está longe de se esgotar. Agora, a preocupação da equipe austríaca abrange não somente a McLaren, mas também a Ferrari. O diretor técnico da Red Bull, Pierre Vacher, acusou a Ferrari, afirmando que esse problema poderá se agravar ao longo da temporada, e caso a federação não intervenha, o grid poderá se transformar num verdadeiro caos. Durante os 3 dias de testes de pré-temporada no Bahrein, Vacher destacou que o fenômeno ainda persiste e que acredita que ambas as equipes continuam recorrendo à técnica do Mini DRS. Um ponto que promete ser amplamente debatido, dada sua natureza inquestionável. A Federação Internacional do Automobilismo tem demonstrado preocupação com a forma como as equipes estão desenvolvendo novos conceitos para o ano 2025, especialmente considerando que os times de ponta reformularam quase completamente seus projetos, mas ainda assim conseguiram conquistar um ganho de desempenho de aproximadamente meio segundo em seus carros. Um veículo de comunicação italiano próximo à Ferrari, o Fórmula Análise Técnica, revelou que a Red Bull compilou um dossiê oficial acusatório sobre as asas traseiras das rivais, baseado no comportamento observado durante os testes no Bahrein. A expectativa é que delegados da federação visitem tanto Maranello quanto Woking com a máxima brevidade, possivelmente até mesmo antes do início oficial da temporada. Entretanto, é importante ressaltar que não poderão aplicar veredictos ou punições enquanto o campeonato não tiver sido iniciado. As equipes estão autorizadas a testar qualquer conceito considerado dentro da legalidade no Bahrein, mas não estarão imunes a sanções quando as corridas se iniciarem em Melbourne. A própria Federação Internacional do Automobilismo afirmou que determinados comportamentos das asas traseiras observados no Bahrein chamaram sua atenção, o que motivou a implementação de análises mais rigorosas assim que a temporada começar. Curiosamente, a atenção do órgão também se voltou para a asa traseira da Mercedes, que a Red Bull sequer havia mencionado. Imagens captadas pelas câmeras traseiras revelaram que o plano do DRS do veículo W15 apresentava uma flexão considerável nas retas. Algumas equipes, inclusive a Red Bull, manifestaram surpresa com as aberturas das fendas em outros carros, comportamento que remete ao do McLaren MC38.
verificado no Azerbaijão no ano 2024. Essas atitudes têm inquietado a federação, que agora deseja analisar minuciosamente a situação para garantir que as regras não estejam sendo desrespeitadas. Uma postura que já foi adotada anteriormente em relação às asas dianteiras. O episódio envolvendo a asa dianteira da McLaren e a resposta da federação ajudam a compreender a insatisfação da Red Bull, que, juntamente com a Ferrari, recebeu garantias de que medidas seriam tomadas, mesmo que isso represente um custo elevado para o desenvolvimento do carro no ano 2026. Desde então, o órgão regulador passou a impor restrições mais severas a partir da 9ª corrida do ano 2025. Atualmente, o foco volta-se para a flexibilidade das asas traseiras. E segundo fontes confirmadas ao site The Race, uma diretriz técnica foi enviada a Nicolas Tombazis, diretor da Federação para Monoposto. Essa orientação constitui uma atualização da Diretiva Técnica número 34, relativa à flexibilidade da carroceria, e não há dúvidas de que a federação atuará com a mesma diligência demonstrada na investigação da asa dianteira no ano 2020. Os testes relacionados a essa questão terão início a partir do Grande Prêmio de Melbourne e incluirão a análise de imagens em alta definição das asas traseiras em condições de alta velocidade, utilizando o monitoramento de adesivos de referência aplicados em pontos estratégicos. Dessa forma, a federação terá uma compreensão mais aprofundada do comportamento dessa peça suspeita durante as corridas. Esse método é semelhante ao utilizado para monitorar a flexibilidade das asas dianteiras, quando diversas câmeras foram instaladas a partir do Grande Prêmio da Bélgica. E testes ainda mais rigorosos estão previstos para o Grande Prêmio da Espanha, no ano 2025. Essa conjuntura pode ser o pano de fundo que desencadeou a atual polêmica sobre as asas traseiras, além de todas as críticas feitas pela Red Bull, que se posiciona de maneira bastante clara quanto à sua situação atual no grid. Segundo Helmut Marko e Pierre Bachelet, ainda há muito trabalho a ser realizado no RB21, já que o carro não respondeu adequadamente ao feedback fornecido, o que sugere que a equipe pode estar estagnada, tal como ocorreu no segundo semestre da temporada passada. Essa postura tem gerado debates, pois parece que a Red Bull está evidenciando suas supostas fragilidades mais do que se preocupando com o cumprimento das regras esportivas da Fórmula 1. Independentemente disso, as críticas dos últimos meses não favorecem uma equipe que busca se recuperar após uma queda significativa no desenvolvimento do carro no ano 2024. Se não fosse pelo desempenho de Max Verstappen, o campeonato de pilotos já estaria comprometido, o que aumenta as apreensões para a temporada do ano 2025 e levanta questões sobre o futuro de Christian Horner e seus próximos passos. No entanto, a prioridade agora é a investigação da federação sobre a flexibilidade das asas traseiras, com a Ferrari provavelmente suportando um fardo maior do que as demais equipes, mesmo mantendo cautela e foco para os desafios do ano 2025. Essa postura da Red Bull pode prejudicar a Ferrari a ponto de levá-la a disputar a segunda posição, em vez de buscar a liderança contra a McLaren, conforme originalmente projetado antes dos testes de pré-temporada no Bahrein. Tal cenário representa uma ameaça considerável para a Ferrari, especialmente considerando que os testes no Bahrein não foram exatamente tranquilos para a equipe de Maranello. Charles Leclerc, o piloto monegasco, já manifestou dificuldades com a estabilidade do carro e deixou claro que sua confiança foi abalada após as sessões realizadas na quinta e na sexta-feira. Assim, quaisquer complicações adicionais no comportamento do carro ou mudanças necessárias poderão acarretar sérios problemas no mapeamento aerodinâmico, o que seria extremamente prejudicial para a equipe. Por outro lado, o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, garantiu que não há motivos para alarme, enfatizando que as impressões recolhidas no Bahrein foram, em sua maioria, positivas. Essa avaliação, contudo, contrasta com a visão de Leclerc, que afirmou que os dados encontrados corresponderam às expectativas, mas que, durante as tardes de quinta e de sexta-feira,
foram constatadas dificuldades no equilíbrio do carro, evidenciando que ainda há trabalho a ser realizado. Deixe seu comentário abaixo e, se tiver interesse nas informações mais recentes sobre as alegações feitas pela funcionária, confira o vídeo que aparece na sua tela neste momento.